Sejam todos muito bem-vindos. Desculpa a demora, gente. Me atrasei um pouquinho aqui. Foi uma loucura, uma correria. Mas vamos lá, vamos já começar sem enrolar, né? Então, o tema da live de hoje é superação após viver torres, né? Situações difíceis na vida, na verdade. A espiritualidade pediu para que a gente pudesse conversar um pouquinho sobre esse tema, porque tá sendo uma realidade de muitas pessoas, né? Tem muita gente passando por situações complicadas e estão ficando um pouquinho perdidas, sem saber muito bem como fazer, como reagir e tudo mais. E assim, eu não sou, né, a pessoa perfeita, maravilhosa que conseguiu passar por todos os desafios da vida, mas eu já passei por algumas coisas e no passado, quando esse boom espiritual começou na minha vida, eles me falaram: Aline, você vai passar por situações, você vai viver coisas, só que tudo que você viver, que não vai ser, né, assim, vai ter momentos bem difíceis, mas tudo que você viver vai ser, em algum momento, vai auxiliar outras pessoas que também vão estar passando por esses momentos, sabe? Assim, vai chegar um momento, tanto momento, né, gente? Vai chegar um momento aí no meio disso tudo, onde outras pessoas também vão estar passando pelas situações que você está passando agora. Isso lá atrás, lá em 2021, 2022, mais ou menos. E a cada dia mais se confirma isso, né? Até tem uns conteúdos lá do meu canal falando também sobre isso. Tem uma playlist lá chamada Despertar Espiritual, que eu conto desde o início, como que começou essa loucura toda de despertar na minha vida. E o que foi acontecendo, sabe? Assim, as coisas que foram acontecendo. E desde o início, eles já falavam sobre essa questão de que chegaria o tempo que muitas pessoas iam passar por essas situações desafiadoras, sabe? Assim, ia ser geral essas questões acontecendo. E a gente tá chegando nesse momento agora, né? Principalmente nessa semana em específico, muita coisa vai acontecer, pode acontecer, porque a gente tá passando pelo momento de acesso às nossas sombras, tá? Assim, eu sempre disparo a falar aqui desde o início, nunca me apresento, para não perder tempo também, mas tem muitas dessas informações, assim, desde o início da minha vida e tudo mais, lá no meu YouTube, lá no canal do YouTube. Então lá eu conto desde o início o que foi acontecendo e tal, como que começou essa parada de despertar espiritual, como que eu comecei a desenvolver mediunidade, como eu comecei a ter clarividência, clareaudiência, tudo isso eu explico lá. Então aqui eu trago o mesmo assunto que é para ser falado naquele dia, tanto porque não dá pra gente, sabe, perder muito tempo trazendo todas as informações lá de trás de novo, porque precisa ser passada a mensagem rápida, né? E sobre essa questão das torres, né? Acredito que a maioria das pessoas que estão aqui deve saber mais ou menos o que é essa parada de transição planetária, tá sabendo que o nosso planeta está tendo modificações. Outras pessoas vão acreditar, vão entender aquela parte lá da Bíblia, lá no Apocalipse, né? Que a gente está vivendo o Apocalipse nesse momento. E sim, independente da crença que cada um tenha, todo mundo tá sabendo que tem alguma coisa acontecendo, né? Que tá pegando alguma coisa aí, né? Que não tá sendo à toa as coisas, né, diferentes que tá surgindo nas nossas vidas. E quando fala de coisas diferentes, seja as nossas são situações ali das nossas vidas em particular, e também as situações que estão acontecendo no mundo, sabe? Assim, de coisas estranhas que estão acontecendo. Então, todo mundo tá, de alguma forma, passando por alguma situação. E essa questão da transição planetária tem total influência dentro dos desafios e das torres que estão acontecendo nas nossas vidas, né? A gente tá... O processo do despertar espiritual e da transição planetária
de certa forma está um pouco atrasado, apesar de que se fala, né, que o universo não tem tempo, né, que o tempo não existe e tudo mais, mas assim, coisas que estão acontecendo agora já era para ter acontecido há um pouco mais de tempo, né, um pouquinho antes aí na história. Aí, né, até tem um vídeo lá no canal que eu falo um pouco sobre isso, sobre as engrenagens do universo, né, sobre como que funciona essa parada, tipo, nós todos estamos conectados, então uma coisa que acontece comigo está conectada com algo que acontece com o meu vizinho, que está conectado com o que acontece com outra pessoa lá do outro lado da rua, assim, tá todo mundo conectado. Então, se um se atrasa, acaba que vai atrasando todo mundo, às vezes até de uma forma inconsciente, né? E tá geral, né? Esse atraso tá bem geral agora. E só que assim, a gente está em cima do prazo para finalizar certos processos aí dessa ascensão, dessa evolução. E como a espiritualidade, o universo deixou muito tempo nas nossas mãos para que a gente pudesse fazer essas alterações e a gente não conseguiu, claro, teve avanço sim, mas tem muita gente ainda que está bem no início disso tudo, ou nem está entendendo o que está acontecendo, está passando por uma noite escura da alma e nem sabe por quê, nem sabe o que é isso. Então, como ficou muito tempo dessa forma, sabe, assim, as pessoas ficaram muito tempo andando em ciclos e não conseguindo sair do mesmo lugar ali, meio que o universo vai dando um empurrãozinho agora para as coisas irem acontecendo, sabe? Vai vir situações para as coisas irem acontecendo nas nossas vidas. E é sobre isso que a gente vai falar aqui, né? Também. Então, quando a gente passa por alguma situação ali desafiadora, fica bem mais complicado quando você não tem nada a se apegar, né? Assim, quando você fica a ver navios, assim, quando você não vê onde ir, para onde ir, o que seguir, o que fazer, fica muito mais difícil. Então, quando você consegue se agarrar a alguma coisa para poder passar por aquelas situações, acaba sendo mais fácil, né? E quando as pessoas tem essa facilidade de ouvir o plano espiritual, então é muito mais fácil ainda, né? Porque você vai ouvir eles vão falando, faz isso, faz aquilo, segue aquele caminho e tudo mais. Até por isso que eu falei agora no início do vídeo, né? Que a espiritualidade me disse que eu ia passar por situações e depois eu ia auxiliar as pessoas que fossem chegando e passando por aquelas situações também. Mas porque eles me disseram, então o tempo todo, claro, e audiência, o tempo todo ouvindo eles falarem. Só que ia ter muitas pessoas que não iam ter desenvolvido ainda essa mediunidade. Se é que o plano espiritual é que todo mundo abra mediunidade, tá? Todo mundo tem algum tipo, pelo menos um tipo de mediunidade. Porém, tem pessoas que ainda não conseguiram desenvolver isso, né? E aí eles me falaram que comigo eu ia saber das coisas e eles iam me orientando para no futuro auxiliar aquelas pessoas que não estavam conseguindo ouvir o mundo espiritual ainda, né? E quando a pessoa tem esse auxílio espiritual, acaba sendo um pouco mais fácil porque ela consegue enxergar e ouvir, sabe, os outros planos. Agora, quando você passa por situações desafiadoras e você não consegue enxergar ou ouvir, né, que tem algo além daquilo que você está vivendo, daquilo que você está passando, eu acho que é muito mais difícil, né? Então, eu tô aqui para, de alguma forma, mostrar que existe algo além e que esse algo além tá o tempo todo com a gente nunca tá sozinho, sabe? Assim, eles estão o tempo todo auxiliando de alguma forma, eles estão o tempo todo mostrando os caminhos e o universo ele movimenta tudo com a gente o tempo todo, né? Só depende de como que a gente vê as situações. E isso é muito importante também. Nos momentos desafiadores, se a gente vê aquelas situações sempre de uma forma muito negativa, no desespero, algo do tipo, você vai vibrando tanto naquele sentimento de desespero que as coisas vão ficando cada vez mais difíceis, tá? Você vai entrando naquele ciclo repetitivo de desespero mesmo, de coisas ruins acontecendo. Porque, assim, o universo, ele é vibração, né? Assim, tudo que a gente vibra, a gente emana. E a gente cocria nossas realidades o tempo todo. Como que se faz cocriação, né? É a gente pensar, usar o racional, junto com a emoção. Por isso que, vou usar um exemplo, tá?
você tem muito, muito, muito medo de assalto, tá? Então você já tem uma emoção muito forte nesse medo de assalto. E você fica pensando em situações onde você seria assaltado, sabe? Unir o útil ao agradável, né? Então, no racional ali, né, de pensar naquela situação, mais um medo grande demais que você tem de ser assaltado, vai atrair o quê? Não passa 10 minutos você tá sendo assaltado. É literalmente assim que acontece. Então, é um exemplo, né? Mas do mesmo jeito que a gente pode ficar criando situações, assim, co-criando realidades negativas, a gente pode co-criar também realidades positivas, sabe? Depende só do jeito diferente de pensar. Outro dia até usei aqui um exemplo de uma situação que aconteceu comigo, e não foi só essa, já teve várias outras, assim, de tipo, você olhar ali para a situação e pensar, não, já morreu, né? Já era, não tem como ressuscitar. E aí, de repente, acontece alguma coisa e, enfim, surge ali um milagre. Vou usar um exemplo diferente. Alguns meses atrás eu tinha comprado algumas codorninhas e uma das codornas, ela veio assim, sabe, com a cabecinha assim, mole pro lado, gente. Qualquer pessoa que olhava falava, morreu. Morreu ou tá morrendo, não tem jeito desse bichinho sobreviver, né, tá nas últimas. E assim, aí o que eu fiz? Eu não me dei por vencida, né, eu peguei esse bichinho, comecei a imaginar uma realidade onde ele melhorasse, ele ficasse bem de novo, né? E comecei ali a fazer orações, comecei a conversar com Deus, enfim, eu fui dando meus corre ali para poder tentar ressuscitar a ave, né? E o tempo todo eu ficava imaginando aquela ave viva, sabe? Assim, que ela tava bem, que ela tinha melhorado, enfim. Aí o moral, né, dessa história, o que aconteceu? Ela tá ali botando horrores, né, super bem, é uma das mais comilonas ali das aves que eu tenho. Então, olha só, era um animal que se você, qualquer pessoa que olhasse, olha assim e falar, tá morrendo, né, porque a cabeça já tava jogada pro lado, mal ficava em pé. Ela, eu não sei se foi estresse da viagem ou se ela já estava doente e eu não vi antes. Enfim, ela já chegou aqui nas últimas. E alguns dias depois ela já tá bem, né? Ela já se curou ali. Não, né? Eu acredito que foi pela força do pensamento, sim, das orações, dos pedidos, já de imaginar e sentir a emoção de ver o animal bem, ele voltou, ficou bem mesmo. E isso vale para tudo nas nossas vidas. Então, assim, quando a gente está passando por esses momentos bem ruins, onde você só vê o pior dos cenários, tenta imaginar realidades diferentes, né? Tenta ver aquela situação que tá horrível acontecendo alguma coisa para melhorar aquilo, sabe? Tem como, a gente sempre consegue melhorar situações. Sempre a gente pode acreditar que tem algo maior e melhor para vir pra gente. E às vezes também, o que acontece muito, a gente fica assim em coisas, em situações onde você vê muito lado negativo, mas dentro daquele cenário poderia acontecer algo pior, né? E a gente só tá vendo um lado negativo. Vamos usar um exemplo, né? Num local aí que teve, sei lá, deslizamento, né? Bem um exemplo assim, né? Teve um deslizamento de terra e tal e acabou destruindo parte ali da casa. Aí você pode pensar, poxa, lascou, não tem mais casa, acabou minha vida. Mas pensa, você conseguiu sobreviver, né? Ou a sua família conseguiu sobreviver, né? Então, mesmo que ali, aquela casa, aquele local tenha sido destruído, você tem a vida, sabe? Você não perdeu sua vida, você ainda tem outras oportunidades, sabe? E vai ter outra oportunidade. E se você já agradece pela sua vida ali naquele momento, vai vir, porque a energia do agradecimento é muito forte, viu, gente? Então, se você agradece, vai vir outras coisas para te fazer ter mais motivos para agradecer, né? Então, vai chegar outras situações para você continuar tendo motivos para agradecer. E aos poucos as coisas vão melhorando, tá? Eu gosto, assim... tem uma situação também
que é bom a gente lembrar, né? Que às vezes a gente fica, é colocado em situações assim ruins e tudo mais, porque o universo tá querendo forçar a gente pra gente viver outras coisas, né? Então, até por isso também é um bom motivo para agradecer, né? Só que naquele momento que a gente tá passando por aquilo, a gente não sabe. Eu vou usar um exemplo que eu vi um tempo atrás, né? Um conto sobre um monge? Eu acho que era um monge com um discípulo deles. Estavam subindo lá numa montanha, aí eles passaram ali numa casa que estava perto da montanha ali e tal. E lá só tinha uma vaquinha, que era o sustento da família, né? Eles falaram, a vaquinha é o nosso sustento e tal. A gente depende totalmente dela, tudo que a gente tem é ela, tudo que a gente faz é dela, é o leite dela que vende, ele faz queijo e vende, enfim, tudo era vaquinha. Aí esse monge, na hora que eles estão saindo de lá, né? Ele vê a vaca lá, né? Perto da ribanceira lá, desse ladeiro, sei lá como é que fala. Aí ele fala pro discípulo dele, vai lá e joga a vaca do barranco, né? Lá de cima. O discípulo dele acha errado, não quer fazer aquilo e tal, mas ele fala, faz isso, né? Como era discípulo, ele obedece e joga a vaca lá de cima, né? E a vaca morre. E vai embora, os dois. Aí o discípulo dele ficou com essa culpa na cabeça, sabe? Ficava pensando o tempo todo naquela família. E agora? Coitado daquela família, não tem mais nada. Foi embora a vaca, né? Vai sobrar... O que eles vão fazer, né? E aí, muito tempo depois, ele toma coragem e volta lá naquele mesmo local, onde tinha casinha, para poder ver como que tá aquela família. Já imaginando o pior dos cenários para aquela família, né? Aí, na hora que ele chega lá, não tem mais uma casinha simples, sabe? Eles construíram um império com uma indústria lá e começaram a fazer... Eles estavam com outra coisa totalmente diferente, nada a ver com vaca nem nada do tipo. Aí ele chega lá e pergunta, né, achando que tinha sido vendida a terra, alguma coisa assim, era outra família que estava lá. Mas não, na hora que ele chega, ele descobre que é a mesma família, só que quem recebe ele é os filhos, né? E os filhos falam que eles montaram aquele império depois que eles perderam a vaca, né? A vaca morreu, caiu lá no barranco, lá no desfiladeiro. E como eles não tinham o que fazer, um junto com o outro lá foi pensando e tal, e eles tiveram a ideia... Se eu não me engano, era uma coisa de sapato, não me lembro muito bem. Aí começaram a fazer sapatos, aí o negócio foi aumentando, virou uma indústria, né? Virou potência na região de sapatos, né? Então imagina, será que eles sairiam do lugar ali, de fazer sempre as mesmas coisas se a vaquinha não tivesse morrido? Entende? Então foi uma situação muito ruim, que fez com que eles passassem, fez com que eles vivessem outras situações boas, né? Então vai acontecer. Às vezes a gente fica muito chateado porque perdeu o emprego, tal. Aí você fica pensando, putz, e agora, né? Era o meu emprego, o emprego dos sonhos, mas o universo, Deus, sabe de coisas que a gente não sabe. Então, talvez você olhando, você ache que era o emprego dos seus sonhos. Mas lá na frente você ia descobrir que não, que ia acontecer coisas, que você ia cair a ficha que não era aquilo, sabe? Ou então aquilo ia trazer insatisfação. Enfim, o universo sabe. Por isso que a gente nunca deve reclamar das coisas que acontecem com a gente, porque tudo tem um porquê, sabe? Assim, tudo tem um motivo por trás. E assim... experiência própria, gente, sabe? Assim, vou usar um exemplo do que aconteceu com a minha vida, tá? Oi, Regis, boa noite. Boa noite para todo mundo que tá chegando, viu, gente? Eu esqueço de falar, às vezes eu disparo falar aqui e às vezes eu esqueço de cumprimentar vocês. Boa noite a todos vocês, tá? Então, voltando, né? Ah, que bom, Regis. Às vezes a gente passa por situações, por exemplo, eu quando eu me separei, né, eu tava trabalhando, enfim e tal, logo depois que eu me separei, que eu consegui uma casa, um local para morar, passou um tempinho e tal, eu fui desligada da empresa onde eu trabalhava, né? Aí qualquer pessoa de fora vai pensar assim, putz, e agora, né? Como é que faz? Ah, que ótimo, Regis. Muito bom. Todos nós, né? Todos nós podemos, em algum momento, ouvir as outras pessoas e fazer esse trabalho lindo, assim. Nossa, os terapeutas, eles fazem
muita diferença, tá sempre auxiliando as pessoas e é muito bom. Muito bom saber que tem um aqui ouvindo nesse momento, tá? E então, aí o que aconteceu, né, nessa situação? Eu fui desligada, então eu tava morando sozinha, a minha fonte de renda tinha ido embora, minha vaquinha tinha ido embora, né? E eu pensei, aí num primeiro momento eu comecei a querer desesperar, né? Mas aí na hora a espiritualidade veio e falou: você não tá sozinha. Você sabe que tudo que acontece tem um porquê por trás. Então por que você vai desesperar? Calma, confia, vai dar tudo certo, tá? E ok, confiei, né? Vai dar tudo certo. E assim, deu certo, sabe? Depois eu consegui um emprego, tava trabalhando na minha área, enfim, aos poucos as coisas foram entrando no ar, no controle de novo. Aí passa um pouco, aí o que acontece? Perco meu pai, né? Mais uma bomba. Então, primeiro emprego, depois o pai, né? Então, pensa, de novo, sabe? Você se sentia ali perdida num primeiro momento, mas aí a espiritualidade falou: tudo tem um porquê, né? Tudo tem um motivo. Claro que na hora do luto a gente não consegue ver motivos, assim, a gente no primeiro momento desespera. Eu lembro que no dia, né, que aconteceu mais tarde, eu falei pra eles: me deixa em paz, eu não quero ouvir nada, não quero saber nada. No primeiro momento eu grilei ali com o mundo espiritual, porque eu não entendi o motivo daquilo. Mas tudo tem um motivo, mais à frente eu ia entender o motivo, né? Então, a gente não deve ir contra, sabe? Assim, as coisas ruins que acontecem com a gente, elas não são para nossa destruição, são para nosso fortalecimento, sabe? Eu precisei, né, perder meu pai e passar por essas situações para poder entender que eu tinha força, né, para poder conseguir viver, sabe? Viver sozinha, viver uma nova realidade, começar do zero, num novo local. Então tinha um porquê, né? E assim, com um novo local que eu trabalhava, eu consegui organizar meus horários de um jeito que, se eu não tivesse trabalhando lá, se eu estivesse no outro local, eu não conseguiria no futuro fazer o trabalho espiritual que eu teria que fazer, assim, trabalhar com a espiritualidade do jeito que eu precisaria trabalhar, apesar de que ter tido, assim, muitos atrasos no meio desses processos, que as coisas eram para ter acontecido bem antes. Eu falo sobre isso também lá no canal. Mas se não tivesse as coisas cortado para começar de uma nova forma, do jeito que começou, eu não ia conseguir ter esse tempo disponível. Então tudo tem um porquê, sabe? Tudo que vai acontecendo com a vida, na vida da gente, tem um motivo, né? E outro exemplo que a gente vê, tá aí na Bíblia, né? É a história até acho que é José, né? José do Egito. Olha só, o que ele precisou passar, né? Ele foi jogado num poço pelos irmãos dele, né? Ele precisou sofrer um monte de coisa, precisou ser preso, precisou passar por muitas situações para poder chegar lá no Egito e no final ser uma das pessoas mais confiáveis lá do faraó, né? Então olha só, né? Como que às vezes a gente é colocado em situações bem ruins, bem negativas nas nossas vidas, e lá na frente a gente entende por que a gente passou por aquilo, né? Então, do mesmo jeito que a espiritualidade me falou lá no início, que eu ia passar por situações bem pesadas, mas depois ia auxiliar outras pessoas, outras pessoas agora estão passando por situações pesadas e às vezes conversa, né? A gente consegue conversar ali e consegue de alguma forma auxiliar, sabe? Dá para se entender que dá para poder sair daquilo sem ficar tão mal assim, né? Claro que a gente vai ficar mal, claro que vai sofrer o luto, você vai sentir a perda. Eu falo da perda do meu pai, mas não foi só meu pai que eu perdi vários animais, foi acontecendo muita coisa. Então, foi uma das situações, né? Fui vítima também de coisas negativas, então
sabe, teve uma pessoa aí que começou a demandar coisas negativas, começou a mandar coisas, assim, pesadas mesmo, até mesmo para poder acabar com a minha vida. E em momento algum eu estava sozinha, sabe, gente? Assim, por mais difícil que tenha sido passar por tudo aquilo, eu consegui passar por causa da espiritualidade. Então eles estavam o tempo todo comigo. Gente, e isso é geral, sabe? Não é só eu. Todos nós estamos o tempo todo com o mundo espiritual ali perto. A gente só precisa pedir o auxílio deles. Isso eu também gosto sempre de lembrar. A espiritualidade da luz, ela não consegue trabalhar em nossas vidas, ela não consegue nos auxiliar se a gente não autoriza o auxílio deles, tá? Até uma das situações que aconteceu comigo, eu já contei sobre isso lá no canal também, é que, como eu tinha dito, né, tinha gente demandando coisas negativas. Depois a espiritualidade me explicou, me mostrou. E essa pessoa, ela tinha feito, né, magia negra, enfim, sei lá o que ela fez, para poder eu sofrer um acidente, né. Só que o que aconteceu? Acho que uns 2 dias antes, começou a vir a mensagem que eu precisava firmar com meus guardiões. E eu não tinha nem ideia do que era guardiões, gente. Eu não sabia o que era isso. Aí eu perguntei para uma amiga minha o que era guardião. Aí ela me explicou, olha, deve ser o seu Exu, Pombagira, enfim, as pessoas, os seus guardiões que vai na linha de frente para te proteger, né? Ela é da Umbanda, então ela me explicou isso aí. E eu não tinha nem ideia de nada disso, né? E aí ela falou, olha, firmar é você acender uma vela e pedir auxílio dele, sabe? Firmar com ele, seria isso. Que nem firmar com o anjo da guarda. Aí eu peguei e fui fazer, né? Só que assim, num primeiro momento não deu certo, a vela apagou, porque eu ainda tinha medo. Eu não entendia direito o que era isso de guardião, eu ficava com medo. Às vezes a gente tem umas informações assim controvérsias, assim, a gente não entende muito bem o que é aquilo e pensa que é algo, sei lá, negativo e tal, e quando a gente tem o preconceito, fica difícil você conseguir uma conexão com aquela espiritualidade se você tem medo dela, alguma coisa do tipo, né? Então, no primeiro dia apagou a vela. Detalhe, sempre os dias de firmar seriam na sexta ou na segunda, né? E eu foi numa quarta-feira, que foi a primeira vez, né? Que eu acendi a vela, porque eu ia deixar para acender na sexta, mas aí, o tempo todo eles falam, não é para ir deixar na sexta, você tem que fazer antes, tem que fazer antes. Aí eu peguei e acendi na quarta noite. Aí não deu certo, a vela apagou. Aí na quinta noite deu certo. Aí a vela acendeu e queimou até o final, então deu certo ali, foi feito essa firmeza com eles. Aí o que aconteceu? Na sexta-feira, às 18, assim que eu saí do meu trabalho, eu sofri um acidente, voltando para casa. Bem feio, assim. Só que assim, de novo, eu agradeço, porque ao invés de eu cair pra rua, eu caí pra calçada. Se eu tivesse caído pra rua, um carro poderia ter passado por cima, e ia passar, porque era hora de pico, então tava a 1000 o movimento na rua. E ela era uma anel viário bem movimentado, então graças a Deus, né, eu caí pro outro lado da rua e sobrevivi, sabe, assim, não morri. Fiquei ruim, fiquei 6 meses com o tórax bem machucado, mas deu certo. Então, assim, só agradeço, né, e foi, sabe, várias situações, não foi só essa tentativa que teve ali de fazerem mal pra minha vida, né, mas eu consegui sobreviver a tudo. E por quê? Porque eu consegui essa conexão com a espiritualidade, porque o tempo todo eu estava agradecendo, porque eu sabia que eles estavam comigo, assim, por mais difícil que tenha sido os momentos passados, por mais difícil que foi as situações vividas, eu nunca estava sozinha, sabe? Eles estavam o tempo todo ali comigo. Então, peçam também essa conexão, sabe, com eles, porque eles auxiliam a gente o tempo todo, a gente nunca fica só. E assim, a forma que a gente olha as situações ajuda muito, né, para poder passar por elas. Então, se a gente conseguir mudar esse olhar, facilita. Até outro dia eu coloquei
lá no nosso grupo do WhatsApp, né? Tem um grupo lá. Outro dia eu coloquei um videozinho lá do Instagram, onde lembra sobre aquele filme da História Sem Fim, né? Tem um momento que o menino, ele tá... Eu acho que quem é mais antigo vai lembrar desse filme. Tem um momento que ele tá ali atravessando um pântano e esse pântano fica vozes ali o tempo todo falando na cabeça pra pessoa desistir e tal, pra poder... Porque assim, se a pessoa, ela tem que ir bem, né, feliz, atravessar esse pântano. Se em algum momento ela ficar triste, ela ficar pra baixo, ela entra na área movediça ali, né? Aí o que acontece? O menino, ele recebeu uma poção, então o campo dele não abaixa, né? Ele não fica vibrando na tristeza, mas o cavalinho dele ali não recebeu poção nenhuma, né? E aí lá na hora que eles estão indo, fica as vozes falando na cabeça do cavalo ali também. O cavalo ouve, o menino não, né? Mas o cavalinho tá ouvindo e de repente o cavalo começa a afundar, né? E quantas vezes... né? É uma história de um filme, mas quantas vezes isso não acontece também na vida da gente, né? Quantas vezes a gente não tá ali tentando passar por situações ou tentando atravessar alguma coisa para alcançar algo que a gente queira e tá vindo vozes o tempo todo falando que você não vai conseguir, que você não presta, que você é ruim demais para conseguir tal coisa, que não adianta você sonhar com isso, que é bobeira, que não sei o quê. Um monte de vozes ali negativas tentando te desanimar. Quantas vezes isso não acontece, né? E o que a gente deve fazer? Não ouvir, sabe? Não dar, não colocar sentimento nessas vozes, porque senão a gente acaba estragando ali até o nosso processo de criação de realidades, a gente acaba destruindo aquilo que a gente estava desenvolvendo ali, sabe, de vontade, de planos, de tudo mais que a gente tinha para poder realizar. Por conta dessas vozes negativas, a gente vai afundando ali no pântano, né? Então, é outro exemplo do que não se fazer ali, sabe, de não dar ouvido para essas vozes, de não travar seus processos, porque vem... E assim, gente, influências negativas vão vir, sabe? Assim, elas vêm, não tem como. Pelo menos nesse momento ainda vai vir muita coisa. Até os próximos passos espirituais que estão aí para acontecer. Mas por enquanto ainda vai vir muita coisa, porque a gente tá tendo muita oscilação energética. Aí como que funciona essas influências negativas? Vamos explicar aqui rapidinho. Quando a energia do nosso planeta... Porque assim, nosso planeta, nós temos as dimensões, né? Tem a terceira dimensão, que é aqui onde a gente tá. Tem a quarta dimensão, que é um pouquinho, energeticamente, um pouquinho maior, né? Mais alto ali. Tem a quinta, a sexta, a sétima e vai embora, né? Então, assim, os seres que estão aqui, conseguem viver aqui, né? São os que estão vibrando nas energias de terceira dimensão, que se eu não me engano vai até acho que até 30 Hz, eu não lembro muito bem. Mas vamos usar ali valores fictícios, digamos, né? Faz de conta que até 30 tá na terceira dimensão, né? Então tem seres aqui que estão a 10 Hz, né? Ou 5 Hz. Eu falo seres, tanto seres encarnados como desencarnados, tá? Andando aqui nesse plano. E tem seres acima de 30, 40, 50, 60 Hz. Essas pessoas que estão acima de 30, elas já estão vibrando em quarta e quinta dimensão, né? Então, esses seres que estão... E tudo se atrai, né, gente? Assim, vibração atrai vibração. Por exemplo, 30 Hz atrai 30 Hz, né? De 30 para baixo. 10 Hz, 10 Hz. 10 para baixo, enfim. Então, faz de conta que uma pessoa tá vibrando acima de 60 Hz, tá andando aqui na 3D, só que ela tá vibrando acima de 60 Hz. Aí tem influências negativas, tá? As influências negativas sempre elas vão vibrar mais baixo, então é de 20 para baixo. Tá aqui, né? E essas influências negativas tentam se aproximar daquela pessoa lá que tá vibrando no 60. Não vão conseguir. Porque energeticamente não cabe, sabe? Um tá muito mais alto, o outro tá muito mais baixo. Então, nem tentando ele consegue. Porém,
as outras pessoas que estão aqui na 3D, que estão vibrando ali na mesma faixa dessa influência negativa, né? Quando eu falo influência negativa, gente, eu tô falando de consciência desencarnada que fica andando aqui, tá? No nosso plano, no 3D. Se essa influência tá aqui e encontra uma outra pessoa que tá triste, tá ali, ou tá com raiva, que tá vibrando 10, 15, sei lá, hertz, ou daí pra baixo, o que ele vai fazer? Ele vai conseguir se aproximar dessa pessoa, sabe? Então, ele vai conseguir se acoplar ou vai conseguir influenciar essa pessoa de alguma forma, vai ficar jogando coisas na mente dela, né? E aí, como ela tá vibrando mais negativo ali, mais baixo, ela pode ouvir. Só que ela ainda tem uma escolha. Mesmo vibrando negativo, mesmo ela estando mais triste, alguma coisa do tipo, ela pode parar e pensar assim, peraí, isso aqui não é meu pensamento, eu não tenho que dar ouvido para isso, sabe? Isso aqui não faz parte de mim, eu não quero sentir esse sentimento. E ela pode brigar contra isso e não deixar isso entrar na vida dela. E assim, não se contaminar por aquelas coisas. Porque essas influências negativas, assim como falado antes, né? A gente cocria realidades com racional e emoção, né? Se essas influências chegam até na gente e começam a jogar situações na nossa cabeça, e a gente começa a pensar naquelas situações, imaginar aquelas situações, imagina, e coloca a emoção daquilo acontecendo, aquilo vai acontecer, sabe? Aquilo vai surgir na sua vida. Isso vale também para questões de magia, né? Às vezes a gente fala tanto de magia, pegou magia, não sei o que e tal. Mas como que a magia funciona? Ela surge, assim, a pessoa que vai lá fazer a magia, ela faz um pacto com essas influências negativas, né? Com essas entidades negativas. Aí essa influência negativa vai vir até você. Se você estiver vibrando baixo, vai ser mais fácil para poder ele conseguir se aproximar de você e começar a te influenciar, tá? Aí ele vai começar a falar. Se você acatar aquilo, aquela realidade começa a acontecer na sua vida. Então ele começa a falar na sua cabeça, por exemplo, aquele emprego lá, você não é bom o suficiente para aquele emprego, não. Você vai sair de lá. Não, lá não presta não sei o que, ou não, lá é bom demais pra você. Aí você já começa a imaginar um cenário onde você já não tá mais naquele emprego. Ó, começa assim, tá? Aí você já começa a imaginar um cenário no seu subconsciente ali, às vezes você nem percebe, onde você já não tá mais naquele emprego. E aí você começa a sentir a emoção de perder aquele emprego. Olha só que sacana que funciona, né? Então você foi totalmente influenciado por algo negativo, e você começou a ver, né, você se perdendo aquele emprego, já começou a se sentir perdendo aquele emprego também. Aí o que acontece? Já criou aquela realidade. Provavelmente no outro dia, ou nos próximos dias à frente, você vai ser desligado daquela empresa que você não queria sair, né? Então, quando é feito demandas espirituais, é assim que acontece. Só que quando e isso vale para tudo, tá? Para qualquer tipo de situação, doenças. Às vezes eles ficam, você tá com tal coisa, você tá sentindo tal coisa, você não tá vendo que você tá doente, não sei o quê. Aí você já começa a se ver, se imaginar doente, você começa a se sentir doente. Daqui a pouco você tá doente mesmo. Mas foi o quê? Tudo por conta dessas influências negativas, né? Que ou fez algum pacto com alguém aí, alguma magia, sei lá, e começou a trazer aquela realidade pra sua vida, né? E aí, qual que é o correto ali? Começou a vir coisa negativa, começou a vir esses pensamentos negativos, cancela, ou você repete várias vezes, cancelo, ou então você começa a fazer a oração de Arcanjo Miguel, aquela que fala assim, São Miguel à minha frente, São Miguel atrás de mim, São Miguel à minha direita, São Miguel à minha esquerda, São Miguel acima de mim, São Miguel abaixo de mim, São Miguel, onde quer que eu vá, onde quer que eu esteja, eu sou o teu amor que vive em mim. Eu falei aqui um pouquinho diferente a oração, mas o importante é a vibração em essência, tá, gente? Vocês fazendo essa oração, solicitando, repetindo como se fosse um mantra, você corta essa energia. Cortou a energia, aquela realidade não vai acontecer na sua vida, porque você deixa de pensar naquilo e você deixa de sentir aquilo acontecendo, entendem? Então, a voz indo embora.
Então é mais ou menos assim que funciona, sabe? É assim que a gente corta a magia, é assim que a gente corta energia negativa, e é assim que a gente vai conseguindo mudar, né, cenários que poderiam acontecer nas nossas vidas, tá? E isso vale pra tudo, também pra bichinho, sabe? De você, sei lá, vir alguma influência na sua cabeça falando, ah, tá o bichinho, tá doente, não sei o quê. Aí você já começa a ver o animal ali já doente e tudo mais. Deixa eu ver, tem um canal que fala que essas orações é ruim fazer. Olha, assim, eu sempre falo isso pra todo mundo. A gente faz aquilo que o nosso coração acha que é certo. Tem canal, tem gente, tem muita coisa que o povo vai falar, sabe? Eles vão falar que um monte de coisa é ruim. Mas aí seria bom você parar um pouquinho e pensar, sentir no seu coração. Você sente que fazer aquela oração é ruim, vai te fazer mal, né? É sempre bom a gente colocar no nosso coração. Tá, se, por exemplo, se a pessoa não gosta dessa ideia da oração, ela pode fazer afirmações positivas também, sabe? Que nem eu falei antes, né? Da palavra cancelo, eu não aceito essa verdade, eu não aceito isso pra minha vida, eu sou feliz, sabe? Ficar repetindo mantras positivos. A oração, ela é mais fácil, porque ela é mais fácil de decorar, né? De você lembrar, porque essa de São Miguel é bem tranquilo. São Miguel, ele tá... Ah, que bom, que bom. Então, a gente sempre tem que ouvir o nosso coração. Se você sentiu ali no seu coração que não é legal fazer aquela oração, não faça. Mas, assim, eu falo isso pra todo mundo. Vai no coração, não vai no que as pessoas estão dizendo. Duvide até do que eu tô falando aqui. Se você sentir que em algum momento eu falei alguma coisa que não condiz com a verdade, ou que você sente no seu coração que não é isso, não me ouça. Solta pro universo, né? Às vezes as pessoas falam assim, solta pro universo. Ouve aquilo que você sentir que é real, aquilo que você sente que realmente tem a ver com a sua com o seu sentimento, seu interno ali, o que seu coração diz que é certo, tá? Então, vai ter, às vezes, pessoas falam pra gente não fazer tal coisa, igual no exemplo que eu dei antes. Eu tinha medo, assim, eu não sabia o que era Exu, o que era Pombagira, o que era Guardiões. Eu ficava, né, meio assim, tanto que a vela apagou na primeira vez que eu tentei firmar com eles. Só na segunda vez que deu certo, porque eu entendi que eu tava tendo um pré-conceito de algo que eu não entendia, né? Aí depois, quando eu entendi que eles estavam ali para me ajudar, em momento algum eles iam trazer nada negativo para minha vida, aí o negócio funcionou. E se não fosse pelo auxílio deles, eu não estaria aqui agora conversando com vocês, gente, porque era para me matar, sabe? As coisas que aconteceram não era para mim estar viva, né? Pois é, não, mas assim, não é... às vezes a gente não entende o que acontece, a gente fica com medo, sabe? Não é, a gente nem pode se culpar, se sentir mal, sabe? Que nem você falou, né? Crenças dominantes. Às vezes a gente tem algumas crenças que vêm ali, as pessoas falam pra gente, e por conta disso a gente fica com medo. Mas é normal, sabe? A espiritualidade da luz, seus anjos, seus protetores não vão ficar magoados com você ou, né, enfim, deixar de estar com você por causa disso. Eles entendem que às vezes a gente não tem, a gente tem alguns preconceitos porque a gente não entende, né? E a partir do momento que a gente entende, a gente muda totalmente, né? E, que eu ia falando sobre Arcanjo Miguel. Arcanjo Miguel, se eu não me engano, ele tá... Ui, eu mexi a câmera aqui. Arcanjo Miguel, se eu não me engano, ele tá dentro da Bíblia, né? Ele tá dentro da Igreja Católica. Se eu não me engano, os evangélicos também acreditam, né? Eles também acreditam em anjos. Então, assim, Arcanjo Miguel, ele tá em vários locais diferentes, sabe? Lá na Umbanda também o pessoal acredita, né? Nos arcanjos, nos anjos. Então, eles estão, assim, em vários locais. E às vezes a gente fica, não entende muito bem, às vezes tem muita informação na internet e a gente fica meio perdido mesmo, sabe? Assim, já conversei com muitas pessoas também que já me falaram de alguma situação, me mostra alguma situação e falam, isso aqui, o que você acha disso, né?
Você acha que é certo, que é errado, enfim. E aí eu sempre gosto de lembrar disso, sabe? Leva pro teu coração. Se você sentir que é errado, não faz. Não solta, sabe? Deixa no universo. Se apresenta e aí você começa a entender. Aí está, não sai de alguma forma. Aham. Sim, verdade. E até uma dica para quem quer fazer conexão com os guardiões e fica meio assim, né? Porque eu tinha muito pezinho atrás por causa dessa questão de bebida, tem que, para você fazer firmeza, você precisa colocar bebida, colocar fumo e tudo mais. Só que assim, os nossos guardiões, eles não pedem isso da gente, sabe? Assim, a única coisa que eles pedem da gente é alguma coisa aqui da 3D para conexão. Então, qualquer um dos elementos. E a gente pode fazer essa conexão até com um copo de água. Somente um copo de água, mais nada. Então, o mais, assim, melhor, né? A melhor opção seria um copo de água e uma vela. Porque são 2 elementos, né? A água e o fogo. Mas se você não tiver a vela, ou você não gosta de utilizar a vela, tudo bem, não tem problema nenhum. Faz essa conexão só com um copo de água. Já é o suficiente, sabe? Você faz ali uma oração, né? E deixa o copo de água ali e tal. E pede para eles essa proteção e deixa passar a noite. E no outro dia você descarta, ou na pia, né? Na água corrente, né? Só não vai jogar em nenhuma plantinha, gente. Porque essa água puxou todas as energias negativas. E ela deve ser descartada em algo que vai embora, pro esgoto, enfim. Porque se você jogar na plantinha, vai acabar matando ali a plantinha. Ou dar para algum animal, enfim. Vai fazer mal para esse bichinho, para essa planta. Porque tem toda a energia pesada, negativa ali naquela água, que eles utilizam a água para trazer essa proteção, né? Para fazer essa firmeza, essa conexão com você, tá? Então, eu até acho que é um pouco polêmico falar sobre isso, porque tem algumas religiões que afirmam assim, né? Bate no pé que tem que utilizar bebida, fumo, porque precisa da densidade desses utensílios ali e tal, no momento de conexão. Mas a espiritualidade que me acompanha já me disse, sim, que não é necessário. Na verdade, é até melhor que não utilize. Obrigada. Edith, né? Obrigada. Eu que agradeço, né, essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Então, voltando, né? A espiritualidade que me acompanha, eles até falam que prefere que a gente utilize a água e só o fogo, só a vela. Porque se tiver alguma outra espiritualidade negativa por perto e você não conseguir uma conexão boa com os seus guardiões ali por medo, outras situações, é perigoso outras influências negativas utilizarem da energia daqueles utensílios e não seus guardiões. E quando você utiliza a água e o fogo, isso não vai ser tão agradável assim para essas influências negativas, porque eles buscam questões relacionadas a vício, né? Eles querem a energia do vício para poder se conectar, para estar perto. E se você está oferecendo só água, não vai ser interessante para eles. É isso que a espiritualidade costuma me dizer. Eu quase não uso nada, pois eu não tenho esse conhecimento. Entendi. Mas assim, pode sim, pode contar a sua experiência. Mas assim, gente, pode contar, tá bom? Essas questões, esses conhecimentos, eles vão vindo aos poucos, sabe? Aos poucos vai sendo apresentado pra gente. Por exemplo, por acaso você caiu nessa live aqui, não foi? Por acaso você chegou aqui. Quer dizer, o acaso que não é acaso, porque provavelmente a espiritualidade queria te passar alguma mensagem, por isso que você tá aqui agora. Então, vai vindo as informações pra gente. De alguma forma vai chegando até a gente, sabe? O mundo espiritual vai dando um jeitinho ali de trazer o que a gente precisa. Seja te colocando numa live aleatória, sendo te mostrando algum vídeo, ou sendo sei lá, em algum local, você passar por algum local e ver alguma informação, você ficar curioso para entender o que é aquilo, buscar mais informações, entendeu? Ontem eu senti uma presença de alguém mexendo.
Ah, sim. Mas não é. Você não deve ter medo, sabe? Porque é isso mesmo que eles querem. Quando eles ficam assim, enchendo o saco, atormentando a gente e tal, é pra gente vibrar no medo. E a vibração do medo é uma vibração baixa, né? E aí volta no exemplo que a gente tava falando antes. Quando você tá vibrando nessas energias mais baixas, se abre um caminho ali para poder te influenciarem mais, te atormentarem mais e mandarem coisas negativas para sua mente. Eles abrem um campo ali, né? Quando você tá vibrando no medo. E aí você acaba ouvindo aquilo que eles estão mandando ali de influência, enfim, fazendo alguma coisa, acaba até fazendo alguma coisa ali ou co-criando alguma coisa ruim. Entendi. Uhum, entendi bem como que é. Nesse momento, pede auxílio da espiritualidade da luz que te acompanha, sabe? Faz essa conexão com eles. Faz ali, não precisa ser nada decorado, não precisa de oração decorada. Você conversa com eles, peça auxílio da espiritualidade da luz que me acompanha para que seja retirado qualquer coisa negativa que possa estar aqui, que possa estar tentando me atormentar ou tentando me fazer vibrar em algum sentimento negativo. Vocês têm autorização, a espiritualidade da luz tem autorização de tomar frente diante dessa questão e afastar qualquer coisa negativa que possa estar aqui. Entendi. E aí melhorou depois que você fez dessa forma? Que ótimo, muito bom. Nossa, é muito bom, assim, a gente conseguir fazer. É até um exemplo também do que aconteceu comigo. Na época eu ainda estava no meu antigo relacionamento e eu não sabia a questão da reforma íntima. Eu acho que se fala muito dentro do espírita kardecista, se eu não me engano, né? Fala, não só eles, tá? Não é só deles, mas eu costumo ouvir muito eles falando sobre essa questão da reforma íntima. E lá, quando eu ainda estava com meu ex, né, marido e tal, a gente morava em uma outra casa e assim, bugava a minha mente, porque sempre quando eu ia na casa da minha vizinha, a casa dela sempre parecia muito iluminada. E quando eu entrava na minha casa, eu via a minha casa escura. Eu ficava assim, gente, por quê? Por que a minha casa é escura, por mais que todas as luzes estejam acesas, e quando eu entro na casa da minha vizinha é iluminada? Aí, conversando com ela, explicando essas situações, ela falou, por que você não passa a fazer o culto no lar, né? Assim, eu não tenho nenhuma religião, tá, gente? Eu não sigo nenhuma religião. Eu acredito em todas as religiões, então eu levo um pouquinho de cada uma pra minha vida. E ali naquela conversa com ela, eu peguei e falei, não, como é que faz essa... Como é que funciona esse negócio de culto no lar? E comecei a fazer na minha vida também. E hoje eu entendo o que é reforma íntima depois de ter esse contato, né? De começar a fazer os cultos no lar ali na minha vida. Que bom. Que bom. Pode ser assim. Os nossos guias, eles estão com a gente o tempo todo, sabe? Nossos guias, nossos mentores, nossos guardiões, né? Os anjos que nos protegem, toda a espiritualidade da luz, eles estão o tempo todo com a gente. Às vezes a gente acha que tem a proteção só de um ser, né, espiritual, mas não, às vezes a gente tem a proteção de egrégoras, sabe, que estão ali sempre por perto, auxiliando. E uma dica, até falei sobre isso outro tempo aí lá no WhatsApp, né, no grupo do WhatsApp, vai vir muitas informações por sonhos, tá, gente? Assim, prestem atenção nos sonhos de vocês. Prestem atenção no que vem por sonhos, tá? Tá vindo resposta por sonhos. Tá vindo mensagens por sonhos. Ai, a live já tá dando... Já tá querendo desconectar aqui, gente. Peraí, deixa eu só... Só um pouquinho. E o meu celular fica dando problema.
Pronto. Que a gente vai precisar encerrar, porque já deu 1 hora de live e eu não consigo ficar muito mais tempo. Eu também não tenho religião, desde adolescente eu sou rebelde da família. Ah, bem-vindo ao mundo, porque eu também sou rebelde. Bem-vindo a esse mundo de... Mas assim, contando o segredo, né? São os rebeldes da família que são o maior apoio espiritual, tá? São aqueles que vêm para fazer a diferença, sabe? É aqueles que mais sofrem, assim, muitas vezes os que mais são atacados, né? A ovelhinha negra, o rebelde e tal. Mas lá no futuro você vai entender que você, muitas vezes, é o pilar da sua família, o pilar energético, o pilar espiritual. E é aquele que vem fazer a diferença, né? Na vida das outras pessoas. Que bom que o espiritismo... Nossa, o espiritismo, assim... Eu acredito que você tá falando do espiritismo kardecista, né? Eu amo, sabe, assim, eu amo. Só que, assim, eu gosto de tudo, né? Numa semana eu tô lá no evangélico, outra semana eu tô lá na Umbanda, outra semana eu tô lá no kardecista. Então eu gosto muito, sabe, assim, de estar em vários ambientes diferentes e ver a diferença energética que cada um tem, sabe? Ah, mas é porque elas ainda não entendem. Vai chegar o momento certo delas entenderem essas questões. Aos pouquinhos as pessoas vão entendendo, sabe? Não julgue, não fique bravo com elas, porque ainda elas não têm o total conhecimento, ainda estão ali com os olhos vendados, né? Elas ainda não conseguem ver fora da Matrix, né? Dessa 3D, tá? Que bom. Vou ter que encerrar a live. Nossa, muito bom a companhia de vocês. Deixa eu ver se eu consegui falar tudo. Não, mas eu consegui no finalzinho sobre a questão de conexão com a espiritualidade. Ah, que bom. Mãe, olha, então feliz Dia das Mães. Beijinhos. Ai, e assim, ótimo tê-los aqui comigo nessa noite. E com certeza vocês também me auxiliaram aqui. E que as mensagens possam ajudar também. Gratidão a todos vocês. E fica convidada, tá? Participa das próximas lives. Todas as segundas-feiras eu trago, assim, a não ser que a espiritualidade mude os planos, né? Mas até então o plano espiritual é toda segunda-feira a gente trazer live, tá? Convidada sempre para participar, tá bom? Então já nas próximas já tá convidada para participar, tá bom? Que bom. E é isso, né? Agradeço o tempo de vocês aqui. Beijos a todos. E até a próxima live, até o próximo encontro. Também, se vocês quiserem, tem os conteúdos lá do canal no YouTube, tá, gente? Tem um link lá nas minhas redes sociais também, no Instagram. Tem lá os links do outro canal, enfim. Tem o grupo lá do WhatsApp, tá? E é isso, até a próxima live, até os próximos vídeos aqui do canal, ou daqui do TikTok, tá bom, gente? Bye, bye, obrigada. Tchau, tchau.